Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino. Espero que você esteja super bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô um pouco sonolento, me enrolei para gravar esse vídeo de vocês, mas aqui estou. Por quê? Porque é de rotina que se faz um bom trabalhador e alguém que quer executar uma coisa com maestria, como eu tento fazer com vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo ótimo e bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho, aquelas coisas todas que você já sabe pra gente poder ter essa conexão. E eu tava pensando aqui antes de gravar o vídeo, eu olhei assim pra minha janela e falei, como é que eu faço pra parecer mais interessante nessa vida sem ter que ter sempre um conteúdo? Às vezes fico com um pouco de inveja das pessoas que só aparecem nas redes sociais não falando nada demais e já tudo é tão legal. Eu fico pensando, caramba, preciso pensar num tema, preciso organizar minha cabeça. E às vezes eu só queria sentar e falar um pouquinho de viagens e de como eu acho que estrogonofe é uma das melhores comidas, por mais que não seja brasileira, ela tem um tom de brasilidade que eu sinto dentro de mim. Mas, vamos lá. Hoje fui numa exposição do Andy Warhol, que é um dos artistas meus favoritos, e comprei até um livro que tá ali que eu tenho que desembalar. Mas vamos pro tema de hoje. Tem um ditado que diz o seguinte: tem gente que te fere e ainda fica chateado por você estar sangrando, né? Eu acho que o ditado não usa chateado a palavra, mas foi a que veio na minha cabeça agora. Tem gente que realmente te machuca, te menospreza, não te trata bem e ainda fica brabo achando que você está se fazendo de vítima da situação. E isso é uma sensação horrível. Eu sempre tenho coisas claras dentro de mim e uma delas é: eu não quero estar perto de pessoas que não me fazem eu me sentir bem comigo mesmo. Parece meio óbvio, parece meio simples, mas se eu te disser que a vida é simples e óbvia, talvez perderia um pouco da graça. Mas um pouco da vida tem sua obviedade, como um pouco também tem a sua magia, sua complicação, os seus devaneios, e isso que é a graça de viver, né? A dor e a alegria de ser o que somos. Então, para mim é sempre muito claro. Eu, Fred, não gosto de me relacionar com uma pessoa que faz eu me sentir culpado por ser quem eu sou, ou também alguém que é muito provocativo, alguém que sempre está manipulando. E tem uma coisa que eu tenho que falar, duas coisas que talvez seja um pouco chocante, mas é importante. Nem sempre alguém que está te manipulando é uma pessoa ruim, tá? Às vezes a pessoa está te manipulando e é o jeito dela agir. Até porque, fique claro e surpreso com você mesmo, que a gente também manipula. Você não é um cristalzinho, um anjo com uma auréola na sua cabeça. Você também manipula muitas situações e pessoas. E muitas vezes não por mal, mas porque a gente aprendeu que isso pode ser um recurso para obter as coisas que a gente quer, seja a narrativa, seja a nossa opinião, seja para manter a nossa vaidade, nosso ego e assim por diante. Por isso, o autoconhecimento sempre é a base de tudo, porque ele vai te mostrar, ó, Fred, você está manipulando aqui, Joana, você está manipulando aqui, isso aqui não é legal. Você sabe que você deu essa resposta, sabendo que o outro vai te dar essa resposta porque ele não tem, às vezes, argumento mental para isso. Você sabe que você falou isso porque sabia que você tinha uma garantia ali. E a gente faz essas coisas. A questão é você ter consciência que está fazendo e ir melhorando. É difícil? É, porque o outro pode usar essa munição e você, quanto mais inteligente emocionalmente, menos vai usar isso e mais consciente vai ser. Porém, também mais difícil vai ser você conviver com pessoas que não têm essa consciência, porque vai ficar muito cansativo e muito doloroso. Então, o outro vai te ferir com uma faca e você vai ter que ter consciência, porque a inteligência emocional é um pouco assim. A questão é o seguinte, vamos lá, vamos ser bem claro, bem franco. Todos nós vamos causar dor nos outros. E só nós, internamente, teremos consciência se a gente quis causar essa dor de maneira direta ou indireta. Como assim? A gente vai magoar os outros, a gente não vai suprir a expectativa, a gente vai errar. Eu até estava pensando hoje, né, conversando com um amigo meu, eu tenho um amigo que eu converso volta e meia, que é bem mais velho que eu, tem quase 80 anos, e a gente senta às vezes para conversar, só faltou assim jogar xadrez com os pombos na praça. E ser uma pessoa boa é uma definição muito interna, né? Eu fiquei pensando sobre isso. A gente não tem como olhar e falar, ele é do bem, ela é do mal. A gente não sabe. Nós vamos saber se a nossa atitude perante essa vida foi correta e alinhada com o que a gente considera ser uma pessoa correta,
boa. E como eu tô te falando, claro que a gente tem grandes coisas que nos destoam, né, do que é ser bom ou não, mas no geral, na realidade, a gente tem uma linha sobre isso. E sentir-se ser uma pessoa boa é sentir que você está fazendo as coisas mesmo que os outros não vejam, né? Eu sei que eu tomei essa atitude, eu não deixei essa pessoa na mão. Só que ser uma pessoa boa é sentir e ter clareza, e não entender se os outros acham que você é uma pessoa boa. Porque eu posso não suprir a tua expectativa em algum ponto e você falar, não era como eu imaginava, eu pensei que era isso. Mas será que é sobre o que eu sou como realidade ou sobre a projeção que você tem sobre mim? Então, isso é muito tênue, mas é você que vai sentir. Cara, eu tomei aquela decisão, eu não deixei ninguém na mão dos meus funcionários, eu fui claro naquele momento, e às vezes não vai dar pra mostrar pra todo mundo. Só você vai olhar no espelho e saber, cara, eu sei exatamente o que eu fiz, as decisões que eu tomei, e o quanto eu engoli a seco aquilo, ou sim ou não, e assim por diante. Então, uma pessoa boa também vai errar. Também vai cometer coisas não bonitas, vai manipular, vai ter medo aqui, vai projetar o medo no outro e assim por diante. A questão é sobre como a gente age perante aquela dor. E essa é uma questão dessas pessoas que muitas vezes manipulam as outras. Porque não é sobre a dor que elas causaram, mas sobre a manipulação que vem depois daquela dor. Aí você entra um pouco naquele gaslighting. Eu não gosto de usar muito o termo em inglês, que eu gosto de ser o mais claro e sucinto com vocês aqui. Mas você vai começando a se sentir que você é o culpado. Que você errou numa situação que eu não sei se realmente eu errei. Será que sim ou será que não? E cada vez se a gente fica numa dependência emocional pelo outro, a gente também abre mais porta para o outro cada vez mais e comendo o nosso cérebro e fazendo a gente achar que a gente está errado em situações que talvez a gente não esteja. E aí a gente cai nessa sensação de eu me machuquei, eu ainda tenho que justificar a minha dor. E aí, esse assunto é muito delicado porque ele é muito variável e cada pessoa vai ter um cerne dentro dela. A questão maior de todas é o seguinte: entender, olhar, abraçar que o equilíbrio dentro dessas duas situações é a coisa mais inteligente que a gente possa ter é muito importante. Como assim? Porque, de um lado, a gente não pode se achar sempre vítima da situação, ou se a gente for vítima, não se sentir sempre vítima, senão você vai deixar sempre num lugar de coitado de mim, eu sou incapaz, olha o que fizeram comigo, porque os outros são tão ruins, mas eu sou tão cristalzinho, eu faço tudo tão certo, mas ao mesmo tempo também não dá pra olhar sempre as pessoas e achar que nada tá acontecendo, que a vida tá boa, que é assim que se relaciona, tudo bem. Vamos ter que encontrar o meio termo. E talvez você perceba que encontrar o meio termo seja a melhor coisa dessa vida. Por mais que algumas vezes a gente tem que furar essa bolha do meio termo e ter grandes atitudes para poder romper um pouco tudo isso que a gente está vivendo. E aí a gente entra numa visão de amor nosso não muito saudável, que quando a gente ama alguém, a gente quer consertar o outro, coisas que a gente não tem como consertar. O outro tem que ter a consciência dele e eu tenho a minha. São dois seres humanos separados, por mais que estejam unidos naquela vida por escolha própria. São pessoas que precisam cuidar de si, entender quem são. Talvez a gente possa ter um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um melhor amigo, um relacionamento que manipula a gente, que faz a gente se sentir mal com essas situações. O primeiro ponto é ter uma comunicação clara e falar: ó, isso aqui não tá me fazendo bem, eu não me sinto assim. E quanto mais a gente tiver essa comunicação clara, mais a gente tem consciência de como a pessoa reage sobre a nossa fala. Porque, como eu te falei, a gente trata muito esse tema, muitas vezes, como grandes vilões, né? A pessoa manipulou, ela é do mal. Mas às vezes alguém pode ser assim, pelo jeito dela, e não ser uma pessoa ruim. Eu sempre tento ver com um pouco mais de profundidade as coisas e menos bem ou mal, certo ou errado, você ou outro, vítima ou não vítima. Às vezes, e quando eu uso a palavra vítima, eu quero usar muito a vítima interna, tá? E não uma vítima da situação, porque dependendo do que eu falo, você pode pensar numa linha pra cá, não, mas olha o que aconteceu. Calma, estamos falando de uma coisa mais cotidiana, de uma coisa mais simples, de uma coisa mais onde a gente vai se sentindo culpado por ser quem a gente é, porque o outro sempre quer estar num estado de controle. Estado de controle esse que sempre coloca a gente como exagerado, como sensível, como errado, como demais. E repito, tome consciência quando você fizer isso com outro também, porque todos estamos aqui para aprender. Não somos seres perfeitos. Todos. Tem um livro que fala, um livro maravilhoso que eu te aconselho a ler, chamado o seguinte, o título: Os homens maus fazem o que vários homens bons já sonharam em fazer. E fala sobre essa linha,
né? Quanto mais a gente consegue se admitir como ser humano falho, mais a gente está aberto para poder aprender e melhorar. Quanto mais a gente acha que não comete erros, menos a gente está melhorando, né? Como eu vou melhorar alguma coisa que eu não visualizo? Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que colocam a gente naquele lugar de culpa, de medo, de dificuldade de a gente conseguir se abrir, a gente também precisa conseguir se olhar com clareza para ver como a gente pode sair de uma situação como essa. Então, fica um aprendizado. Pedir desculpas demais quando você que foi ferido, significa que você talvez esteja se perdendo para caber no espaço do outro. Isso é uma reflexão importante. Às vezes a gente pede desculpa porque a gente só quer paz, eu não quero discutir. Porém, às vezes é importante se impor para poder criar uma relação mais saudável, criar uma relação mais clara, poder ter um pouco mais de tranquilidade, né, no futuro daquela relação. E quando eu digo relação, não só amorosa, né, porque todos que estão ao nosso lado podem nos fazer mal, não necessariamente sendo pessoas que não amem a gente ou não gostem da gente. Por isso que a comunicação é tão importante. Eu falo, Fred, esse jeito que você fala comigo me faz eu me sentir desconfortável. E a minha reação sobre a tua dor que vai te dizer o quanto eu tô consciente sobre a melhora que eu quero ter com você. Talvez você possa falar, pô, eu me sinto assim. Ou eu possa falar, ó, eu não gosto do jeito que você faz essa brincadeira, eu me sinto um pouco diminuído. Pô, tem razão, não vou mais brincar com isso. Isso faz parte da relação humana. Mas ao mesmo tempo, se eu não verbalizo, o outro não tem como ter consciência. Então, a comunicação é muito importante. Primeiro ponto. Segundo, não se perde de si mesmo. Tenha clareza, você precisa ter tua opinião, você precisa se impor. Se impor com maturidade não é se impor de forma explosiva e querer discutir. É colocar, ó, isso aqui é meu autocuidado, isso aqui não tá legal pra mim, isso aqui não me faz bem. E assim, como um casal, como uma amizade, como uma família, se organizar. Muitas vezes a outra pessoa não tem um recurso emocional, mental, para poder ajudar a gente. Muitas vezes a gente vai ter que ceder isso e se distanciar para melhorar a relação. Talvez a minha avó não seja a pessoa mais doce e o jeito que ela fala do meu trabalho me diminua muito, um exemplo. Porém, eu sei que minha avó não vai mudar, porque ela já tem uma idade avançada. Então, em volta disso, eu vou criando maneiras inteligentes e tendo mais inteligência emocional com ela para lidar a situação. Então, ó, eu só vou na avó mais no final de semana. Vou ter o carinho por ela, mas eu deixo passar por aqui, que eu sei que é o jeito dela, e eu equilibro isso em mim. Por quê? Porque eu sei que o resto me traz muito amor e carinho. Isso é um pouco da vida também. Às vezes as pessoas não querem aguentar um pouco isso. Relações sempre vão ser um pouco narcisistas e tóxicas, em certa escala. Como, Fred? Você está falando que tem que ser assim? Não estou dizendo coisas grandiosas. Eu estou falando pequenos movimentos. Os outros terão, a gente também. Por isso que a gente faz terapia e tem autoconhecimento, para poder melhorar nossa relação com coisas que a gente convive dentro de nós mesmos. Então, assim, sangrou, limpa a ferida, verbaliza, comunica. Não prestou atenção? Vai embora, segue teu caminho e cria maneiras mais saudáveis de se relacionar com aquele outro bípede. Entende? E a vida vai se tornando um pouco assim. Cuida. Não pede desculpa só para ter paz sempre. Muitas vezes é necessário, faz parte da vida. Também a gente não vai discutir por tudo. Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão, como dizia meu avô. E tá tudo bem, às vezes a vida é um pouco assim também. E cada um vai criar dentro de si. O importante não é você agir dessa forma, é você não ter consciência. Uma coisa é ter consciência, pô, eu sei que é assim, mas eu vou aceitar até aqui, isso aqui me faz bem, não é só por sentimento, não é só por aquilo, mas eu sei que a pessoa tem tantas coisas boas, esse jeito é chato, eu já conversei um pouco também, a pessoa não melhora, vamos equilibrar. Relações são difíceis, não sei se você lembra disso, mas relações são difíceis. Essa idealização que relação é fácil, isso é fora da realidade. Relação com o pai, com a mãe, com o irmão, com qualquer ser humano que você convive o dia inteiro é muito difícil. Até porque você também não é fácil como você acha que você é. Você não é um cristal, uma hortelã, um suco de abacaxi. Você é complicado. Então, aprenda, ouça, pondere, tenha clareza, direcione e cuide de si. Se você viu esse vídeo até o final, não se esqueça de deixar um coração verde. É isso que eu quero. Como assim, Fred? Você vai deixar um comentário com um coração verde. Ou deixa o que você quer escrever e no final um coraçãozinho verde, que daí eu falo, ah, essa pessoa viu o vídeo até o final. Espero que você tenha gostado e deixa teu relato aqui embaixo também. A gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até.